a todos e bem-vindos ao terceiro episódio desta segunda temporada. Hoje aqui comigo eu tenho a professora Patrícia Pascoal. Patrícia, pode-se apresentar um bocadinho para as pessoas lá de casa saberem quem é e o trabalho, a sua área, aquilo que faz? Muito bem. O meu nome é Patrícia Pascoal, eu sou psicóloga clínica, psicoterapeuta e supervisora de psicoterapia. Portanto, além destas valências de base, nas quais sou formada e pratico há muitos anos, tenho também especialização na área da saúde sexual e a maior parte do meu trabalho de investigação é feito na aplicação de princípios e de modelos da psicologia clínica à área da saúde sexual. E, portanto, aqui na Universidade de Lusófona, coordeno o mestrado em sexologia e subcoordeno o doutoramento em psicologia clínica. Estou também ligada ao serviço de psicologia que vamos em breve ter a funcionar em pleno na nossa universidade. Muito bem. E, portanto, o tema deste episódio hoje é o distress e o prazer sexual. Primeiramente, o que é o distress? Ok. O distress é um conceito, como se percebe muito intuitivamente, herdado da língua inglesa e para o qual nós temos muita dificuldade em encontrar uma boa tradução. Portanto, quando nós falamos, e muitas vezes entre técnicos e profissionais e técnicas e profissionais, temos o hábito de falar de distress como se toda a gente percebesse o que é, o que não é verdade, porque, de facto, é um termo muito complexo. É importante não confundir com stress. O stress é, de facto, uma experiência emocional muito intensa, ligada à vivência da ansiedade, muito intensa também, muito aguda. Claro. Já o distress é uma experiência mais ligada à angústia, ao mal-estar e ao sofrimento. Portanto, o estudo do distress sexual e a intervenção no distress sexual é, de facto, a intervenção que será eminentemente clínica numa área que causa sofrimento e angústia às pessoas no domínio da sua vida sexual. Muito bem. Portanto, e o que é a sexologia clínica? A sexologia clínica é, dentro da sexologia, a área que se dedica mais ao estudo e à intervenção ao conhecimento clínico. Convém perceber de base que a sexologia é uma área em que se cruzam múltiplos saberes de múltiplas disciplinas e, portanto, para o conhecimento em sexologia contribuem a história, a antropologia, a sociologia, o direito, a estatística. Mas de que forma é que essas áreas todas podem ser aplicadas? Podem ser aplicadas porque são ângulos diferentes. Por exemplo, a história pode interessar-se pela forma como determinada civilização ou comunidade, em tempos mais antigos, abordava a sexualidade legalmente. E aqui já se intercruza, se calhar, com a área do direito. Portanto, aí nós na psicologia, se calhar, não temos tanto interesse. Depois, por exemplo, a sociologia pode se interessar por estudar movimentos, grupos sociais. Portanto, há aqui uma grande ligação. Curiosamente, uma das áreas que nós sentimos que dá muitos contributos para o estudo da sexualidade é, por exemplo, os meios de comunicação. Os estudos dos mídias. Porquê? Porque há uma grande representatividade e representação das áreas da sexologia, de grupos, etc., nos meios de comunicação. Portanto, para quem estuda sexologia, perceber como é que os conteúdos sobre a sexualidade são divulgados em diferentes plataformas, desde os novos mídias aos mídias mais tradicionais, é uma área importante. Portanto, no fundo, nós vamos estar sempre em colaboração. Repare, se eu tenho uma pessoa na clínica e que me diz que está muito angustiada com a sua orientação sexual, ou porque não consegue ter relações estáveis, ou porque só querem ter relações estáveis e a pessoa gostaria de ter experiências esporádicas e diversificadas, nós vamos ter sempre que olhar também para como é que a comunidade, os grupos sociais e a cultura encaram as experiências sexuais que a pessoa já teve ou quer ter. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito prático que eu acho que é muito interessante, que é, por exemplo, a área da chamada assexualidade. A sexualidade é um termo muito genérico que engloba uma série de pessoas que não têm, digamos assim, de uma forma muito lata, que não têm muito interesse pela sexualidade, não sentem atração sexual ou não têm desejo de ter atividade sexual. Às vezes até podem ter, atenção. Ora bem, nós, para conhecermos e percebermos a sexualidade, temos que conhecer o que é que as pessoas que se identificam como assexuais sentem e pensam, como é que esta realidade é representada nos meios de comunicação, o que é que conhecimento é que já existe. Portanto, há aqui se as pessoas, por exemplo, assexuais, veem os seus direitos humanos reconhecidos, se os seus pares e nas suas relações, este direito
a não ter interesse pela sexualidade é respeitado e, portanto, é uma panóplia de opções para a investigação e para a intervenção que se abre. Portanto, há de facto uma grande plenitude de temáticas que podem ser observadas. Nós, na clínica, e voltando à questão inicial, o grande interesse é de facto pela angústia, pelo sofrimento e de que forma este sofrimento e esta angústia, que são às vezes muito, muito severos, se relacionam com experiências sociais, experiências relacionais, às vezes até com traços que as pessoas têm e que podem ser ainda trabalhados em termos clínicos para minimizar esse sofrimento. Há coisas que nós não podemos fazer. Nós não podemos, por exemplo, na clínica mudar a sociedade, mas podemos dar um contributo, quer do ponto de vista enquanto profissionais, por exemplo, falando de forma informada, comunicando sobre sexualidade, que muitas vezes se presta a uma comunicação deficiente e pouco sustentada na ciência, e podemos também fazer um trabalho com as pessoas que nos procuram, seja individualmente, seja com um grupo, porque pode ser uma constelação de pessoas que estão envolvidas em relações, podem ser pessoas que pura e simplesmente têm curiosidade e querem perceber um pouco melhor no fundo, as experiências emocionais que ainda estão a ter, ainda que não tenham tido atividade com outras pessoas. Portanto, há uma panóplia de temáticas onde nós estamos habilitadas, as pessoas que trabalham na área, a intervir. Portanto, o nosso grande foco, quando nós falamos do trabalho clínico, da sexologia clínica, é de facto no distress, na experiência de angústia, que pode ser com as práticas sexuais, mas também pode ser sofrimento associado a ter uma identidade ou uma experiência de orientação que é diferente daquela que é da maioria das pessoas, claro, e que leva à discriminação, preconceito e às vezes tantas dificuldades em estabelecer relações significativas. Portanto, é uma área de trabalho que, parecendo restrita, acaba por ser muito ampla. Muito bem. E, portanto, qual é que é, por exemplo, fazendo uma comparação entre a sexologia clínica e a psicologia clínica, quais são as diferenças, vá? Sim. Não sei se nós podemos falar de diferenças, Ruben. A mim o que me parece que faz algum sentido é pensar de que forma é que a psicologia clínica se tem debruçado sobre esta área e de que forma é que a sexologia clínica beneficia dos saberes da psicologia clínica. E aqui nós podemos falar de uma relação de lua de mel, quase constante. Complementam-se e como muito informam-se mutuamente. Por exemplo, a sexologia clínica, ainda que agregue contributos de outras áreas clínicas, por exemplo, a medicina será o exemplo mais evidente, mas não só, fisioterapia, enfermagem, por aí fora, inclusivamente nutrição, a sexologia clínica beneficia muito dos modelos de intervenção e do conhecimento que já existe sobre o sucesso das intervenções da psicologia clínica. Por exemplo, uma área agora que está bastante em voga, conhecer os benefícios que o mindfulness ou a atenção plena têm, quer na promoção de uma vida sexual mais saudável, mais prazerosa, fazendo a ponte com o prazer, quer na minimização do sofrimento. Mas ainda que o mindfulness seja uma área de moda e que muita gente conhece, existem outras abordagens que derivam da psicologia clínica e que podem ajudar muito a minimizar o sofrimento, aumentar o prazer das pessoas e, idealmente, eliminar a angústia associada à experiência sexual. Muito bem. E, portanto, qual é que é a importância do distress na satisfação sexual? É muito, eu diria quase que são duas faces da mesma moeda, apesar de que eu acho que o modelo da moeda é demasiado bidimensional e limitado. Okay, existem mais variáveis. Existem mais, existe o prazer e o bem-estar e por aí fora, mas é muito difícil pensarmos que alguém pode estar satisfeito com a sexualidade que tem se estiver em sofrimento. Portanto, isto é de facto uma área que eu acho que é de futuro na sexologia clínica, mas até na área clínica de uma forma geral, que é quando nós estudamos os resultados negativos, neste caso o distress, o sofrimento, ter o cuidado de estudar também os resultados positivos. O que é que isto significa? Quando eu faço uma intervenção, não me chega a eliminar o sofrimento. Eu tenho que perceber também se eu estou a promover a satisfação e o bem-estar. Senão entramos aqui numa sociedade um bocadinho zombificada, em que retiramos não é? Retiramos o sofrimento, o mal-estar, mas não estamos a promover nada de positivo. Portanto, a satisfação e o prazer serão sempre um complemento absolutamente necessário à intervenção e ao estudo, eu faço muita investigação também, ao estudo na área do sofrimento e vice-versa. Portanto, também é importante quando estudamos o prazer e estudamos a satisfação e queremos intervir e promover, ter o cuidado de não estar a introduzir algo
que pode de repente potenciar o sofrimento e que nós nem sequer tínhamos pensado nisto. Portanto, há que tentar pensar, não sei se nós devemos falar em extremos ou em contínuo, mas nesta visão mais rica do que é a experiência humana e não fragmentar, não é? Portanto, e pensar na experiência humana como um todo. Até porque lá está, a vida também é feita de altos e baixos e não podemos só pensar em estar bem, porque inevitavelmente também temos que estar mal em algum momento e temos que saber lidar também com isso. É verdade, a aceitação das emoções negativas, principalmente quando elas são ajustadas à experiência, é muitíssimo importante. E nós sentimos na sexualidade e outras áreas que há quase um evitamento a reconhecer a experiência emocional negativa. Eu estou sempre bem, eu estou sempre bem disposto, tens que ser mais otimista. As emoções negativas existem porque são adaptativas. Quando nós perdemos alguém, o processo de dor e de angústia associada à perda, e a perda pode não ser necessariamente a morte, pode ser a perda de um afastamento, uma relação, até um local de trabalho e de pessoas que eram muito importantes para nós, uma amiga, um amigo, portanto, as relações íntimas compreendem diferentes tipos de relação. Perante a perda, a angústia, o sofrimento são emoções expectáveis, da mesma forma que às vezes as pessoas estão muito reativas e reagem com alguma raiva, hostilidade. Nós devemos, antes de dizer tens que ser otimista, não podes estar assim a pensar, ok, se esta pessoa está a ter esta experiência emocional, é porque se calhar esta pessoa se está a sentir ameaçada, porque há de facto a emoção da raiva, por exemplo, é normalmente uma emoção associada à noção de perda de território ou de violação de direitos. E, portanto, é algo tão básico, um sofrimento tão básico que é ali acionado, que a resposta é uma resposta de ataque. Mas é porque a pessoa se está a sentir atacada. Não é? E, portanto, essa experiência da pessoa se sentir atacada resulta numa experiência emocional negativa. E, portanto, aceitar que as emoções negativas existem, respeitar, e até com colegas e pessoas com atuação de cidadania, é importante. Senão entramos num problema gravíssimo, mais uma vez, que é a estigmatização das pessoas que sofrem e que não ajudam em nada. Não é nada bom. Não é nada bom. Então, para finalizar, esta área da sexologia é importante hoje em dia em Portugal no parâmetro da psicologia ou não tem muita relevância? Qual é que é a sua opinião? Eu sou muito suspeita, mas tenho muito orgulho em dizer que, em termos de internacionalização, a área da sexologia, principalmente a sexologia movida e desenvolvida por pessoas da área da psicologia, tem uma internacionalização gritante. Para um país tão pequeno, com tão poucos recursos, nós, de facto, temos profissionais da nossa área representados nas principais associações internacionais. Estamos em corpos editoriais de revistas com um grande, fortíssimo impacto. Somos convidadas regularmente para participar em projetos a nível europeu e não só. E é uma área que nós devíamos ter bastante orgulho, porque não estamos só lá, nós estamos lá em lugares de grande destaque e somos uma referência internacional muito sólida. E já há algum tempo, portanto é um percurso que foi construído de uma forma que começou pela prática, por quem está exatamente a praticar, e que tem conquistado uma visibilidade absolutamente extraordinária. Eu estou a falar da psicologia, naturalmente, mas isto acontece também com outras áreas disciplinares. Acho que estamos muito bem, é uma área de crescimento. Temos um doutoramento em sexualidade humana, temos um mestrado, temos laboratórios de sexualidade humana. Portanto, de facto, para um país tão pequeno, e fomos o primeiro país do mundo a ter um Dia Nacional da Saúde Sexual, um contributo fortíssimo da nossa colega Marta Crawford, que é psicóloga, e portanto eu acho que estamos em alta. Muito bem, e é bom saber isso, é bom saber que existe este destaque. Existe, é verdade. Ainda agora nós tivemos no âmbito do financiamento da FCT, que é um financiamento muito competitivo e que possibilita a contratação de bolseiros, etc., e bolseiras. Tivemos projetos ganhos, com grande destaque. Temos projetos a ser financiados a nível europeu, portanto, eu acho que estamos aqui a criar muito conhecimento e muita formação. Então, muito sucesso, tanto para si como para a sua área no futuro. Muito obrigado, professora Patrícia. Obrigada, Ruben, obrigada. Por hoje é tudo. Muito obrigado a todos vocês que estiveram a assistir. Conto com vocês, então, naturalmente, para o próximo episódio. E muito obrigado. Então, ficamos por aqui.